E agora então você pode abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler de 13 até o versículo 35. Marcos, capítulo 3, de 13 a 35. Depois, ou seja, depois de ter feito muitas curas, ter atendido muitas pessoas, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, e ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olha, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aí. O tema de hoje é herança espiritual. E nós somos, como igreja cristã, herdeiros de alguma coisa que o próprio Jesus instituiu quando formou aquele pequeno grupo dos 12 apóstolos. Aquele grupo de homens era o protótipo daquilo que deveria vir a ser a igreja do próprio Jesus, através da história, através dos séculos. E algumas coisas que Jesus coloca aqui que são fundamentais para a existência, que foram fundamentais para a existência daquele grupo e que são fundamentais para a igreja hoje também. Jesus diz aqui que chamou aquele grupo de homens, convocou, designou 12, aos quais chamou de apóstolo. Apóstolo significa enviado. Eles foram, então, chamados para serem enviados. Mas, em primeiro lugar, eles são chamados para quê? Para estar com ele. Não é o que diz aqui o texto? Então designou 12, versículo 14, aos quais chamou de apóstolos,
Primeiro, para estarem com Ele. Para estarem com Ele. Aí está a base da existência daquele grupo. Era estarem com Jesus. Tudo começa aí. Essa é a base da existência, da subsistência da igreja de Cristo. É que a igreja esteja com Ele. É que Ele esteja com a igreja. Muito diferente, por exemplo, da história lá do Apocalipse, da igreja de Laodiceia, quando Jesus diz para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, Jesus estava do lado de fora daquela comunidade. Era uma igreja que se encontrava, que se reunia em nome de Jesus, mas de fato Jesus estava de fora. Ele está dizendo: olha, se alguém aí ouvir a minha voz, eu quero entrar, tá? Eu posso entrar e aí vamos viver juntos. Aí estaremos juntos. Deus é um Deus relacional. A Trindade nos fala sobre isso, de um Deus relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus cria o homem para se relacionar com Ele. No fim da tarde, Deus passeava pelo paraíso, pelo jardim, para conversar, para bater um papo com o homem, com o ser humano, com a sua criatura, com a sua criação. Deus tem prazer nisso, em se relacionar, assim como nós nos relacionamos também uns com os outros. Em laços de afeto, em laços de amor. E é assim que Jesus então vai se relacionar com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Então, em primeiro lugar, ele chama aquelas pessoas para estarem com Ele, para se relacionarem com Ele, para terem intimidade com Ele, para caminharem com Ele. Mas ele também chama e convoca aqueles homens para que eles vão e preguem e ensinem as coisas que eles passariam a aprender diretamente do próprio Jesus. Jesus os chamou para estarem com Ele e para os enviar, no sentido de ser apóstolo, para os enviar a pregar. Pregar aqui pode ser traduzido por ensinar. O ensino do caminho, o ensino das realidades espirituais. Por que Jesus falava por parábola? Parábolas é uma comparação. Jesus pegava algo da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas, e trazia uma realidade espiritual e fazia essa comparação, para que as pessoas pudessem entender com mais clareza aquelas realidades espirituais que ele estava transmitindo e ensinando. O ensino sempre foi alguma coisa muito importante na história da igreja. A igreja reformada, a igreja protestante, sempre teve esse cuidado, desde o seu início, de colocar ao lado da igreja uma escola. Quando Lutero detonou aquele processo da reforma, uma das maiores ações de Lutero foi traduzir a Bíblia para o vernáculo, para a língua do povo, para a língua alemã, para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus, ter acesso e entender e compreender os ensinos da palavra de Deus. Por que nós, a Igreja Presbiteriana, preserva a escola dominical? Não é só uma tradição, é uma tradição muito boa. Precisa ser preservada, porque a gente cuida do ensino. O púlpito é um lugar também de ensino. Então, a igreja é herdeira daquilo que Jesus coloca para os seus apóstolos. Em primeiro lugar, a igreja, assim como os apóstolos, precisa estar com Jesus. Jesus precisa estar de fato no nosso meio, nos nossos corações, assim como os seus ensinamentos. E nós precisamos absorver ensinamentos que nos fortalecem, que nos esclarecem, que nos libertam, que produzem luz,
esses ensinamentos que nós precisamos levar e compartilhar com as outras pessoas com quem nós convivemos. Mas Jesus também diz que esses apóstolos seriam enviados para exercer a autoridade de expulsar demônios. Uma autoridade espiritual para expulsar demônios. E aqui a gente pode entender que não se trata apenas de ações demoníacas ou diabólicas que acontecem na vida das pessoas e Deus pode, de fato, libertá-las disso, mas a gente pode estender um pouco mais esse conceito e dizer que Jesus pode libertar as pessoas dos seus demônios interiores, das suas sombras da alma. E é comum a gente ouvir as pessoas dizendo, os meus demônios interiores. Não significa que a pessoa esteja possessa de um demônio, de um ser maligno, mas que há realmente coisas dentro dela que são terríveis. Sombras que tiram o brilho da sua vida, o prazer de viver, a alegria de viver. Os apóstolos foram enviados para ensinar as realidades espirituais, mas também para, com autoridade espiritual, dizer que as pessoas poderiam ser libertas dos seus demônios, fossem eles quais forem, das suas sombras interiores, dos seus medos. E essa é a grande herança que nós temos como igreja hoje presente nesse mundo. Somos chamadas para, em primeiro lugar, caminhar com Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade. Jesus é a nossa vida. Então nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Jesus. Jesus precisa ser cada vez mais o centro da nossa vida. Jesus é tudo. Estar com Jesus. Você tem tido tempo para estar com Jesus? Para caminhar com Jesus? Para pensar em Jesus? Enfim, para ouvir a voz de Jesus através da sua palavra, que ainda fala com a gente. Mas nós somos, então, herdeiros desse privilégio de transmitir, de compartilhar os ensinamentos de Jesus para essa sociedade que aí está. Para os nossos amigos, para os nossos familiares. Não significa que você vai ser o chato, a chata, que toda hora está falando de Bíblia, que leva a Bíblia para os aniversários em família e quer então pregar um sermão cada momento para o seu vizinho, para os seus amigos, para os seus parentes. Não é isso. Você não precisa ser chato nem chata. Mas você precisa ser aquela pessoa que nos momentos certos, nos momentos apropriados, tem uma palavra boa para dizer, uma palavra baseada nos fundamentos do Evangelho, para falar do próprio Jesus. Tem o momento certo, tem a hora propícia, mas fale. Nós precisamos sair do armário nesse sentido. Perder a vergonha de dizer que nós cremos nisso, naquilo outro, e que nós não concordamos com isso, com aquilo outro. Falar, as pessoas falam de tudo. A gente vive numa sociedade onde as pessoas falam de tudo. Falam de coisas mais absurdas, nas quais elas acreditam, sem nenhum pudor. O que é que a gente que tem conhecido esse caminho da graça, do amor de Deus, do Evangelho de Jesus, vai ficar com vergonha, com medo de dizer que a gente crê que Jesus de fato ainda é o caminho, a verdade e a vida? Por que a gente vai ter vergonha e pudor para dizer esse tipo de coisa? Sai do armário, para usar essa expressão tão conhecida hoje aí. E compartilha, e fala. Você não precisa ofender ninguém, você não precisa brigar com ninguém, você não precisa dizer que essa religião aqui está tudo errado, que esse pessoal... Você não precisa fala só daquilo que você crê. Isso faz sentido para mim. Isso faz sentido para a minha vida.
Eu acredito nisso. Você vai ver como as coisas podem mudar. Né? Eu me lembro de um acontecimento, eu já tenho falado em alguns lugares sobre isso, mas se você, novamente eu digo, se você conhece essa história, então paciência e ouça novamente. Mas se você não conhece, né, eu estava uma vez, fui tomar uma sauna. Aprendi desde adolescente, que era uma coisa boa, aprendi com meu pai gostava muito de ir à sauna, então eu também aprendi, sempre gostei muito de tomar uma sauna. Né? E alguns anos atrás, já fazia bastante tempo que eu não ia, eu fui. Um dia, eu falei, hoje eu vou tomar uma sauna. Acho que foi até lá na Elase. Hoje eu vou lá. Mas aí eu fui com o seguinte propósito para aquela sauna. Não quero conversar com ninguém. Não quero falar com ninguém. Eu vou lá, vou sentar quieto lá no meu canto e não vou falar com ninguém. Quero sossego. Porque quando a gente vai na sauna, masculina, né? As conversas que predominam na sauna são três. Ou é futebol, ou é política, ou é mulher. Esse é o assunto da sauna. Eu não quero sossego. Aí cheguei na sauna, sentei lá, no meu cantinho, tomando a minha sauna, suando e tal. E tinha umas pessoas, uns homens, uma meia dúzia de homens ali também tomando a sauna e tal. E a conversa era a seguinte: eles estavam malhando as suas mulheres. Né? Eu ali no meu canto quieto e ouvindo. Não, porque a minha mulher, eu não aguento mais a minha mulher. Não aguento mais, eu não sei o que eu faço. Aquela mulher é terrível. O outro falou, não, a minha, você não conhece a minha. A minha é muito pior que a sua. Também não sei, gasta meu dinheiro, não dá satisfação. E, enfim, olha, também meu casamento é uma droga. E família, esse negócio de família, não sei o que eu faço. Meus filhos também não estão nem aí com nada. O outro falou, não. Aí apareceu um outro dizendo, olha, negócio é o seguinte, gente. O negócio é ter aí umas mulheres espalhadas pela cidade para a gente se divertir. E aí, umas 7 mulheres por aí, tá bom. E a esposa fica lá em casa e a gente vai levando. E eu sentado ali, ouvindo aquelas conversas, eu comecei a ficar nervoso. Né? Aí o pessoal malhando, a esposa, o casamento, os filhos. Eu vim aqui para ficar quieto, eu não vou falar nada, mas chegou num ponto que eu não aguento mais. Eu vou falar, não dá mais para ouvir essas conversas. Aí eu levantei a mão e falei, eu não conhecia ninguém, nunca tinha visto aquelas pessoas. Levantei a mão, pessoal, dá licença. Olha, é o seguinte, eu não concordo com o que vocês estão falando aí. Aí fez-se um silêncio, assim, sepulcral ali na sauna. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que falar. Eu disse, gente, eu não concordo. Não concordo pelo seguinte. Olha, eu estou casado com a mesma mulher há 35 anos. E a gente se ama. A gente tem dificuldades, tem problemas, claro. Mas a vida a dois é uma coisa maravilhosa. Eu ainda acredito no casamento e na família. Acho que é um negócio que vale a pena a gente cuidar. Só disse isso. Não disse que era pastor. Não falei nenhum versículo da Bíblia. Só disse isso. Gente, mudou a conversa ali. Aí aquele que estava falando, malhando. Não, sabe que. Não, pensando bem, a gente está exagerando aqui, não é bem assim. Não, realmente, né? A minha mulher tem umas coisas bacanas, o casamento é. Não, acho que é. O outro falou, não, realmente, né? A gente às vezes fica falando sem pensar e tal. Aquele que tinha falado das 7 mulheres, aquele saiu, ele foi embora, né? Mas mudou a conversa ali, naquele ambiente. Só porque eu disse, olha, eu não concordo, e disse, eu acredito nisso e nisso. Mudou.
mudou o ambiente. Então eu acho que a gente pode sim, né, sem fazer nenhum escarcéu, sem fazer nenhum escândalo, como eu disse, sem ofender ninguém, a gente pode estar espalhando os conceitos cristãos onde a gente vive, por onde a gente passa, os valores cristãos, os valores do Evangelho, da ética cristã. Nós podemos viver, compartilhar, falar e, acima de tudo, vivê-los. Que é isso que Jesus esperava que os seus apóstolos fizessem. Então, que estivessem com ele, que ensinassem os valores que estariam aprendendo com Jesus, o que é a vida, e que tivessem autoridade espiritual em nome de Jesus para libertar as pessoas dos seus demônios, das suas sombras interiores, dos seus medos, da própria influência maligna sobre as suas vidas. A igreja está no mundo para fazer isso. Nós estamos aqui nessa cidade para fazer isso. Em primeiro lugar, para estar com Jesus, para caminhar com Jesus. Em segundo lugar, para compartilhar os ensinamentos, os valores, os conceitos da vida cristã, da ética cristã, da cosmovisão cristã, onde a gente vive, por onde a gente passa, sem ser chato, sem ser inconveniente. Mas estamos também presentes aqui na sociedade para ser instrumentos de, em nome de Jesus, libertar as pessoas dos seus demônios, dos seus medos, das suas culpas, dos seus males. Entretanto, a gente não está sozinho. Como os apóstolos que foram chamados para estar com Jesus, para pregar, para ensinar e para exercer autoridade espiritual, para libertar as pessoas, mas havia uma oposição. Havia uma oposição, havia aqueles que estavam olhando para Jesus e para os seus apóstolos dizendo, esse pessoal aí está errado. Eles chegaram ao ponto, e eram os religiosos daqueles dias, chegaram ao ponto de acusar Jesus de estar possuído por um demônio, pelo maioral dos demônios. Esse Jesus está possuído pelo Beuzebu, não é o que diz o texto aqui? Está fora de si. Porque Jesus também, ele questionava e contestava aquela religiosidade farisaica, legalista, superficial, mentirosa. Jesus batia de frente com isso. E por isso aqueles religiosos que se escoravam na religião, até para dominar as pessoas, eles começaram a ficar incomodados e queriam até chegar ao ponto de querer matar Jesus, como a gente vê nos evangelhos. Eles queriam dar um fim em Jesus. E uma das coisas que eles tentaram fazer foi isso, é desacreditar Jesus. Ele está fora de si. A própria família, os próprios familiares de Jesus queriam internar Jesus. Ele está louco. Ou ele está possuído por um demônio, pelo Beuzebu. E quando Jesus ouve isso, ele diz, gente, que é isso? Um reino dividido não pode subsistir, uma casa dividida não pode subsistir. O próprio Satanás, se dividir, ele está perdido, ele deixa de ser. E aqui Jesus então vai dizer algo que é absolutamente terrível. Ele diz, todos os pecados que o ser humano comete, ele pode ser perdoado deles. Mas há um pecado que jamais será perdoado. É o pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse, esse pecado não tem perdão. O que é isso? Eu acho que o próprio Jesus vai dar uma pista do que seja esse pecado sem perdão, que não recebe perdão, impossível de ser perdoado. Versículo 30, Jesus disse isso porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Eu creio que esse pecado sem perdão seria atribuir ao diabo a obra de Deus.
atribuir ao diabo uma obra que é de Deus. E era o que estavam fazendo com Jesus. Né? As coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo. Chegaram a esse absurdo de querer desacreditar tanto de Jesus. E diziam, ele está possuído por um espírito maligno. Jesus disse, esse tipo de atribuição, esse tipo de acusação não tem perdão. Com Deus não se brinca. Mas, e essa oposição em relação à caminhada da igreja, ela sempre existiu. Como existe ainda hoje. A igreja que é convocada para estar com Jesus, para caminhar com Jesus, para compartilhar os ensinos de Jesus, a ética de Jesus, o seu evangelho, e para com autoridade espiritual ser instrumento para libertar as pessoas dos seus demônios interiores, das influências malignas sobre a sua vida, ela enfrenta a oposição, sim. O descrédito, às vezes uma oposição sistemática. Hoje, há muitos cristãos sendo mortos mundo afora. Hoje, em muitos lugares do nosso planeta, os cristãos estão sendo perseguidos e mortos simplesmente pelo fato de serem cristãos. Isso não acontece conosco aqui, mas nós enfrentamos sim, né? A oposição, como disse, o descrédito. Enfrentamos essa tentativa de queremos ser consumidos pelas ideias desse mundo que aí estão, sermos sufocados pelos valores desse mundo sem valores. Sempre há um tipo de oposição e de perseguição na caminhada da igreja no mundo. E hoje, então, não é diferente. Viver como cristão nesse mundo é um desafio, sim. Viver como cristão numa sociedade corrupta, numa sociedade desonesta, numa sociedade interesseira, numa sociedade individualista, egoísta, é um grande desafio. E tudo isso vem como oposição à caminhada da igreja. Então, em cada momento histórico, a igreja enfrentou as suas dificuldades. Se o próprio Jesus enfrentou, se os apóstolos enfrentaram, nós não enfrentaríamos? Claro que sim. Mas em Cristo, a gente pode ir adiante. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus 16, vai dizer, quando ele como que inaugura, institui a sua igreja, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno, as portas do egoísmo, as portas do individualismo, as portas do orgulho, as portas da intolerância, não prevalecerão contra a igreja. E a igreja precisa ir adiante, caminhando com Jesus, compartilhando os seus ensinos, e com a própria autoridade de Jesus, sendo instrumento para libertar as pessoas dos seus medos, dos seus dramas, dos seus demônios interiores. E aí vem um conceito que é extraordinário sobre o que é a igreja. A igreja não é um clube, a igreja não é uma sociedade de amigos, a igreja não é uma empresa, a igreja, acima de tudo, é uma família. Uma família. Jesus estava lá, então, na sua casa, e as pessoas chegando, né? Os próprios familiares de Jesus não conseguem entrar na casa e vão dizer para ele, olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E Jesus diz, mas quem é? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? E Jesus vai dizer, aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses são os meus irmãos. Essa é a minha mãe. Ou seja, o conceito de igreja como uma grande família. Uma família que alcança o mundo. Família. Família é alguma coisa absolutamente sagrada
e preciosa. E a gente sempre tem valorizado a família. A nossa igreja é uma igreja que valoriza muito a família, como é importante. Né? Por isso nós temos o encontro de casais, por isso nós temos os grupos familiares ou outros grupos, né, que se reúnem na igreja, o grupo de mulheres, de crianças, de jovens, que no fim remetem a essa ideia de família. Nós somos uma família. O encontro da família, o dia comunitário, quer dizer, tudo nos faz lembrar da importância de vivermos como uma família. A igreja é a família da fé. Então a igreja, nós somos herdeiros de uma herança extraordinária. Nós somos herdeiros lá dos apóstolos, aqueles primeiros homens que foram chamados por Jesus, convocados por Jesus e enviados por Jesus. Nós somos herdeiros deles. Foram chamados e enviados para caminhar com Jesus, para compartilhar os ensinos de Jesus, os valores de Jesus, a visão da vida a partir de Jesus. Foram enviados para ser instrumentos com autoridade espiritual de libertar as pessoas dos seus dramas, dos seus medos, dos seus demônios interiores, da própria influência maligna sobre as suas vidas. Que privilégio, que maravilha é a gente estar nesse mundo, além de estudar, de trabalhar, de fazer um monte de coisa, a gente poder ser parceiro de Deus para fazer isso, para mostrar um outro caminho, uma outra realidade para as pessoas que aí estão, muitas delas sem um caminho, sem um norte, sem alegria de viver, sem prazer, sem confusas, atormentadas, inquietas, vazias, tristes, deprimidas, solitárias. Como igreja, nós podemos ajudar. Nós podemos ser instrumento na mão de Deus para mudar muita coisa. Mas como igreja, nós vamos enfrentar oposição sempre. Não vai ser fácil. Não vai ser um passeio nesse sentido. É uma missão. E vai ter obstáculos e dificuldades e oposição muitas vezes. Mas vamos adiante, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a caminhada da sua igreja. E vamos caminhar não como uma empresa que tem metas, que tem números, não como simplesmente um clube onde a gente vem para se dar bem, para se sentir bem, para se divertir. Mas vamos caminhar como família da fé. Família que se encontra, família que se une, família que se ama, que tem suas diferenças, que tem, sim, os seus conflitos, como toda família tem, mas que está unida por esse laço que é Jesus, que é maior do que tudo, que as nossas diferenças. E como família, que Deus possa nos usar para abençoar esse mundo, para abençoar essa cidade, para abençoar a sociedade que aí está. Somos herdeiros dos apóstolos, herdeiros dessa caminhada com Jesus, herdeiros para compartilhar os seus ensinamentos e os seus valores, herdeiros para sermos a luz de Jesus que liberta as pessoas dos seus demônios interiores. Que Deus então nos ajude, que Deus nos use. Amém? Amém.